boa noite. Estamos aqui em mais uma live da Associação Comercial, aguardando aí os nossos convidados, todos os que fazem parte dessa Casa do Empresário e desejando mais uma vez que seja um sucesso. Já damos boa noite aí aos que estão chegando, que bom já tê-los aqui conosco. Nobre colega e professor Gilmar Mendes, colega Julian Anderson. Nós solicitamos só um tempinho a mais de vocês e logo em seguida nós faremos a abertura oficial. Vamos dar só alguns minutinhos para que nós tenhamos aí um público um pouquinho maior. Acredito que no máximo 4 a 5 minutos nós estaremos efetivamente iniciando aí a nossa live desta quarta-feira, 29 de abril, né? Certamente encerrando com chave de ouro esse mês e abrindo aí um novo olhar para o mês que se avizinha, é o mês de maio, esse mês bonito que está chegando aí, que a gente espera realmente que seja um mês muito abençoado. Nosso presidente também já presente. Boa noite, presidente. E assim estamos, né, recebendo aqui vocês extremamente felizes, desejando já que o nosso abraço fraterno chegue a cada um de vocês e que todo mundo esteja com saúde, né? Nós sabemos que saúde certamente tem sido o bem mais valioso que nós temos desejado nesses dias em que estamos vivendo. Bom, nós temos gente aqui do Sul, também do Maranhão, muito legal, né? Eu acho que essas lives, elas proporcionam essa abertura para nós nos vermos e nos juntarmos de modo muito mais participativo. Amiga Ildinora também, amiga, obrigada pelo seu carinho. Gente, muito bom ver tanta gente conhecida, tanta gente querida, né? E aí participando conosco e claro, a gente espera que seja uma noite assim de muita interação. Essas lives, elas têm um lado muito positivo, né? A gente sai do formalismo, dos eventos mais requintados e formais para um evento mais intimista. E eu penso que isso gera um sentimento de participação e de pertencimento muito maior. Eu vou abrir agora, né, já agradecendo aqui oficialmente, né, vamos dar início agora de modo mais oficial, agradecendo em nome da Associação Comercial, essa Casa do Empresário, de toda a sua diretoria, agradecendo também em nome da Fundação Dom Cabral, essa escola de negócios, que faz essa parceria nesse momento com a Associação Comercial, e em nome também do INAED, a empresa que eu represento, que é associada da Fundação Dom Cabral, e que junto com a minha sócia Cláudia, fazemos esse trabalho de desenvolver pessoas e organizações, né, e conduzimos essa missão aí há 10 anos. Então nós estamos extremamente felizes, nos sentindo privilegiados por essa noite aqui com vocês. Bom, então eu vou chamar agora formalmente o nosso presidente, né, o presidente da Associação Comercial. Cristiano, dá só um oi para mim aí nesse momento que eu faço o teu... Deixa eu ver se está aqui disponível. Está aqui, tranquilo. Eu chamo o nosso presidente Cristiano Barroso, que fará a abertura e dará o boa noite a cada um de vocês. Muito bom estar aqui, né, fazer parte desse momento com você. É um orgulho, tá certo? Boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bom. Muito prazer ter você aqui comandando essa live de hoje, querida. E a gente, desde o começo disso tudo que a gente está vivendo, né? A Associação Comercial tem se colocado numa posição, na verdade, de várias frentes, né? E essa frente aqui das lives é mais na intenção da gente estar trocando um pouco de alguns assuntos, algumas ideias, e muito mais do que isso. Acho que a gente está se ajudando nesse momento realmente tão delicado, né? Então, ao longo das semanas, a gente tem realizado aqui, Jaqueline, geralmente de 1 a 2 lives semanal,
geralmente na segunda e quartas-feiras. Essa semana, excepcionalmente, a gente fez terça e quarta. A live de ontem a gente fez com a senhora Aoki, que é a nossa dama da hotelaria brasileira, da Rede Brutri. Foi uma live muito bem visitada, tivemos aí mais de 700 pessoas aí no pico da live. E eu não tenho dúvida que essa live de hoje ele traz um assunto de extrema importância, né? Que é a parte da ambidestria estratégica, né? Que com certeza vai falar um pouco que tipo de estratégia que todo empresário tem que estar se programando, tem que estar trabalhando, principalmente internamente com sua equipe, com o seu negócio, né? Para tentar minimizar ao máximo o impacto que toda essa pandemia tem gerado nos negócios também, né? A gente sabe que a Sim. situação crítica ela é uma crise na saúde das pessoas, lógico, em primeiro lugar, sempre a saúde das pessoas. No entanto, essa crise ela tem uma escala que ela tem proporcionado, infelizmente, estragos aí em outras esferas, inclusive na esfera econômica, né? Então, tantas empresas que já fecharam, tantas pessoas que perderam seus empregos, e a nossa intenção nesse momento de live é levar um pouco da informação de como que a gente pode trabalhar a questão da estratégia para superar esse momento e muito mais do que isso, né? Depois que isso tudo passar, como é que a gente pode se reinventar? Até porque nada vai ser, ontem eu estava comentando aqui na live, nada vai ser como era antes, sobre todos os aspectos. Eu acho que, inclusive, da própria cultura do consumidor, do modo de compra, do poder de compra desse consumidor. Acho que vão vir diversas exigências do ponto de vista do empresário com seus funcionários, com o seu consumidor, e a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Existem segmentos que vão sofrer mais do que os outros, mas com certeza todos nós estamos no mesmo barco, né? E a intenção da associação comercial, Jaqueline, é realmente que a gente possa ajudar, tá? Por outro lado, a gente tem tentado alguns esforços junto ao governo do estado, que tem feito um trabalho aí forte na questão da saúde, né? E temos tentado também falar um pouco sobre essa questão econômica. Existe uma reunião pré-agendada para o dia 6 de maio, né? Um dia após o decreto o novo decreto que encerra agora dia 5, né? E a ideia é que a gente possa, nessa reunião, discutir todas as entidades, não só a Associação Comercial, juntamente com o governo do estado, através da Secretaria da Indústria e Comércio, com o Simplício e com o vice-governador, de que forma que a gente pode retomar essas atividades de algo que também possa proporcionar segurança, prevenção para todos. Mas, não me alongando aqui, queria te agradecer pela sua presença na noite de hoje, por comandar essa live aí, que com certeza vai trazer grande aprendizado para a gente. A gente pede, toda live, a gente pede que todo mundo possa interagir também. Acho que é importante que as perguntas aconteçam e que as dúvidas, e mais do que dúvidas, acho que realmente, como eu falei, acho que a gente precisa realmente se ajudar bastante, viu? Jaqueline é uma pessoa que já conheço há algum tempo e sinto bastante feliz, né, por tê-la aqui conosco, tá certo? E quero você lá na Associação Comercial, viu? O INAED lá junto com a gente tem um projeto lá que é o ACM Capacita, que é justamente trazer essa questão da capacitação, e a gente conta com o apoio do INAED e da Fundação do Cabral também. Perfeito. Presidente, nós agradecemos, tá certo? A confiança, o carinho, a atenção. Sabemos do esforço que você tem feito junto com a nova diretoria, tá certo? Do arrojo da energia que vocês têm. E, de toda forma, eu penso que essas lives, esse momento, eles estão criando também um percurso de aproximação com a associação que é muito bom. Porque, de uma certa forma, tem ampliado essa visibilidade, né? Então, como em tudo na vida, nós temos os dois lados da moeda. Eu penso que nesse momento nós estamos tendo coletivismo, talvez, em maior amplitude do que antes. Então, eu desejo sucesso imensamente para essa nova diretoria e para todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Muito obrigado, querida. Desejo todo sucesso aí na live agora da noite. Vou me retirar aqui para que você possa chamar o nosso professor. Grande abraço. Tranquilo, um abraço. A nossa live de hoje, ela tem a característica
de ser uma live de 1 hora de duração, então nós estamos aí dentro do tempo de 1 hora de duração, iniciamos às 19 horas. Faltando 10 minutos, eu aviso para vocês que aí nós vamos para o fechamento, né, a parte final. Ao longo da live, vocês poderão fazer perguntas e eu estarei como mediadora, né, no sentido de conduzir algumas perguntas. Bom, se de todo nós não conseguirmos responder todas hoje, pediremos ao professor Gilmar que retorne novamente, tá certo? Que esteja conosco aqui em outro momento. Professor Gilmar, o senhor fez o pedido já? Só fez o pedido de acesso para eu colocá-lo na live? Bom, professor Gilmar Mendes, está me ouvindo? Esse é o Gilmar Mendes da Fundação Dom Cabral, tá, pessoal? Qualquer semelhança é mera coincidência. Bom, professor Gilmar, o senhor entrou com qual nome? Eu tenho duas solicitações aqui de acesso. Ok, enquanto eu consigo a resposta do professor Gilmar, não sei se ele caiu, ok? Então, professor Gilmar, eu vou tentar adicioná-lo aqui, tá certo? Bom, professor Gilmar, o senhor pode, embaixo, onde tem aí onde o senhor fez o comentário, tem essas carinhas, o senhor pode me pedir para eu lhe adicionar. Porque eu teria que ir aqui em todos até encontrar o seu nome especificamente para fazer a adição. Bom, enquanto eu consigo aqui adicionar o professor Gilmar Mendes, a nossa live de hoje, ela tratará do tema ambidestria estratégica, né? E esse tema, ele é um tema que está extremamente atual, tá certo? Além de ser um tema que nos remete às mudanças que precisamos fazer, ele é um tema que faz com que tenhamos a possibilidade de conseguir desenvolver novos caminhos, novos percursos. E nesse sentido, né, o que a gente espera? Espera que todos vocês consigam perceber no conteúdo trazido pelo professor Gilmar Mendes. Bom, Inaed me disse que o professor Gilmar está entrando agora. Ok, eu estou tentando localizar aqui, beleza, G. Mendes. É que eu estou tentando trazê-lo para entrar, professor Gilmar, e aqui no meu acesso de transmissão ao vivo, o seu link ele não disponibiliza para mim. Está acontecendo algo nesse momento que ele não disponibiliza para mim. Juliana, se você consegue nos ajudar, ver com o professor Gilmar Mendes para ele tentar fazer a tentativa do dele fazendo o pedido para entrar, por favor, para a gente acelerar um pouquinho aqui.
Vamos ver aqui, gente, só um instantinho. Problema, ok. Agora sim, apareceu aqui para mim, perfeito. Ótimo. Agora deu certinho. Tava dando algum bugzinho aqui, mas acabou de dar certinho. O professor Gilmar vai entrar nesse momento com a gente. Bom, essa é a parte boa do ao vivo, né? A gente tem alguns elementos que surgem, mas a gente contorna e segue adiante. O professor já deu ok. Está aqui aguardando, G. Mendes, ok. Perfeito. Oi, Jaqueline, você me ouve? Estou ouvindo bem. Muito bom. Então já podemos falar. É porque eu tive que fazer o acesso pelo celular. Perfeito. Tudo bem? Eu que não estou aparecendo. Eu vou encerrar aqui para o de cima. Bom. É que agora ficou como se tivesse uma outra tela, como se você tivesse entrado duas vezes. Você quer que eu saia e chame de novo? O que você quer que eu faça? Por favor, professor. Eu vou remover e você entra novamente, tá certo? Ok, beleza. Agora vai dar tudo certo. Agora deu certinho, certamente. Onde é que eu faço isso? Pronto. Agora Muito sim. bom. Então, apresentando agora esse colega, amigo, parceiro de jornada, o professor Gilmar Mendes é doutor, né? Tem uma larga experiência aí conosco como professor na Fundação Dom Cabral. Ele é doutor em economia, professor e pesquisador da Fundação nas áreas de estratégia, finanças corporativas e economia e autor de várias publicações, dentre elas Arquitetura e Dinâmica das Organizações. Não bastasse tudo isso, porque o currículo não diz quem é a pessoa, é uma das pessoas mais honrosas, colaborativas e que nos empolgam e inspiram imensamente. É uma honra, professor, tê-lo conosco hoje. E eu espero que os nossos colegas maranhenses, nossos amigos empresários, executivos que estão conosco nessa live, tirem o maior proveito do mundo, como eu sempre tiro e aprendo ao ouvi-lo. Sem mais delongas, agora é com você. Obrigado, Jaqueline. É um prazer imenso, sempre, trabalhar com você e atender aí a sua equipe, o seu pessoal. É sempre um grande prazer. Vamos tratar desse tema que, ao longo do mês, nós temos trabalhado com a Fundação Dom Cabral, com as grandes empresas, com as médias empresas, com as pequenas a gente não atua, não é? Mas das médias e as grandes. E a grande preocupação que existe agora não é só fazer o que a gente já vem fazendo, que é a emergência, mas é fazer a emergência e preparar para a saída da crise. Mas para a gente falar disso, que chama-se ambidestria estratégica, ambidestria é um termo que vem desde o final da década de 70, início da década de 80, na gestão, que tratava de quê, originalmente? Fazer estratégias de curto e de longo prazo ao mesmo tempo, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao longo do tempo, isso foi atravessado pela tecnologia. Então, a ambidestria passou a ser também a sua capacidade de incorporar a tecnologia no teu negócio, sobretudo a revolução digital, e com as possibilidades de alterar modelo de negócios, produtos ou processos. E agora, mais uma vez, com a crise, essa ambidestria é chamada para poder ter a possibilidade da empresa fazer a emergência e preparar para o futuro. Mas para a gente fazer tudo isso, e foi argumento de um primeiro texto que eu preparei lá, que chama-se Visão Sistêmica da Crise, é preciso entender sistemicamente a crise. Por que isso é importante? Porque é a primeira vez na história do capitalismo que nós temos uma crise dessa magnitude. O que significa isso? Uma retração monumental da demanda em escala global. E toda crise tem singularidade, mas essa tem uma singularidade mais forte. Por quê? Crise, olha outra coisa importante, nós não estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma retração econômica, que pode gerar uma crise econômica. Qual é a diferença disso? Uma crise econômica é gerada por fatores econômicos, uma bolha de uma bolsa, uma oscilação de preço de uma commodity importante, tudo isso gera
uma crise com fatores econômicos. Agora não, nós temos um fator epidemiológico gerando uma retração econômica. E aí você difere um pouco, por exemplo, quando a gente está num momento de recessão, você tem 2 trimestres com o PIB caindo. Quando você tem uma depressão econômica caindo mais do que 10% em longo tempo. Mas agora você tem uma retração. A economia vinha normal, no seu grau de normalidade, o mundo vinha desacelerando, mas crescendo a 3% ao ano. O Brasil vinha crescendo a 1, pouco por cento em 2019, mas crescendo já no primeiro trimestre a 3% e acima de 3%, se a gente fizesse uma proxy aí com as receitas, isso está lá também nesse segundo texto meu, significa dizer que nós não estávamos numa crise econômica. E aí sim fomos atravessados por esse fator epidemiológico que gerou essa retração. E essa retração, a gente retrai a economia, essa retração a gente já quantificou, já sabe, quando a gente olha o banco. Outra coisa importante que eu vou falar antes das informações é o seguinte: uma crise dessa natureza gera muita informação. E aí é preciso saber selecioná-las. Por quê? Porque toda crise dessa magnitude, você precisa de uma interferência muito forte do governo. Do Estado, mas a gente está falando do governo porque é o executivo, ladeado do judiciário e do legislativo, ele toma as medidas, mas ele é que executa. E a gente teve na primeira semana da crise, na segunda, um tsunami de medidas do governo que eles agem para poder manter o sistema, mesmo em crise, em determinados padrões de equilíbrio. E isso é muito importante a gente entender sistemicamente. O que significa dizer? Será que as medidas epidemiológicas tomadas estão em determinados padrões ou não? Aí você faz a outra pergunta: será que tem ameaça de ruptura epidemiológica? Depois nós tivemos uma combinação de medidas econômicas. Essa crise está levando a combinação das duas medidas. A econômica está bem estruturada ou não está bem estruturada? Está em operação, embora tenhamos, e a gente sabe, alguns gargalos, mas está em linhas gerais funcionando ou não? Aí você faz a outra pergunta: existem sinais de ruptura quando você fala na economia, na grande empresa, na média empresa e na pequena empresa? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. E depois, você chegou aos estratos sociais mais vulneráveis, aos informais e os vulneráveis ou não? E aí a gente vai ver que quando a gente endereça essas perguntas, nós vamos ver que o Brasil está nesta condição de equilíbrio. Como é que você sabe que está em condição de equilíbrio? É porque quando você olha as curvas epidemiológicas de todos os estados, você vê que estados que avançam com a curva epidemiológica mais acentuada, como São Paulo faz isso, ou cidades como Manaus faz isso, São Paulo faz isso, o próprio Pernambuco fez isso, o Ceará fez isso. Então ele tem algumas curvas mais acentuadas, mas os outros estados rodando numa curva mais abaixo. Essas curvas em ascensão que saiu da base linear para a base já geométrica, mas começando a alcançar o pico para poder girar. E isso começa a dar sinais que a primeira medida que foi tomada, que é a medida do bloqueio horizontal da economia, que gerou a retração econômica, os estados e municípios começam a pensar agora em fazer o quê? O desbloqueio vertical, que é a grande discussão que a gente está agora. A grande discussão que a gente está nesse momento, já passou a discussão se deveria fazer ou não bloqueio horizontal. Já fizemos. A gente tem os dados que mostram que a gente alcançou, em média, 60% de capacidade de bloqueio horizontal. Quando você olha todas as cidades e os bloqueios. A meta era 70%, alcançamos 60%. Com esses 60%, as curvas ficaram em determinados padrões. E agora todas as cidades e os municípios fazem seus programas de quê? De desbloqueio vertical. Isso não existe uma fórmula pronta, viu, Jaqueline? Isso existe várias experiências no mundo, que você vai ver desde os primeiros países que começaram a fazer, como Dinamarca, etc, etc. E aí tem um documento que depois eu até vou passar para você passar para os seus colegas e os ouvintes, da seguinte forma, dos participantes, da seguinte forma. Um bom plano de desbloqueio foi feito nos Estados Unidos, mas um bom plano de desbloqueio também foi feito aqui no Brasil pela Fiesp. Então, ela observa as melhores práticas dos países, observa quais são as condições, e se você for ver nos países, quais são os parâmetros que você usa, em geral, para fazer o desbloqueio de uma cidade. Primeiro, a curva epidemiológica, a posição que ela está. Segundo, a capacidade de você testar. Isso é fraco, nós estamos fracos, que é o grande objetivo do Ministério da Saúde agora. E o terceiro ponto é a utilização da capacidade instalada de assistência.
No Brasil, nós estamos usando a curva epidemiológica e a capacidade instalada. Se a curva ela já está dando sinais de inversão e a capacidade está abaixo de 50%, ela já começa a encontrar o critério para poder ir abrindo a economia. Falta o do meio, que é o teste, que agora é o objetivo central do Ministério da Saúde, que é o grande desafio nosso que nós temos para frente. Se você observar esse conjunto, você observa que o Brasil não indica essa ameaça do colapso do sistema geral, você tem pontuais, problemas pontuais, e quando a gente compara as nossas curvas com as curvas dos outros países, é pena que aqui a gente não pode mostrar o gráfico, mas eu posso mandar para você esses gráficos todos que eu estou falando aqui, é até bom que você os tenha aí, você começa a ver que o Brasil corre, a curva nossa, corre abaixo dos países que, como o Reino Unido, como os Estados Unidos, como a Itália, como a França, fica acima dos países asiáticos que já tiveram um bom sucesso nisso, como países bem menores, como Hong Kong, Singapura, etc, etc. Agora, isso não significa dizer que não existem problemas. Existe. E o problema central nosso hoje na questão epidemiológica chama-se absolutamente os testes, a volumetria dos testes. O Brasil era para ter mais ou menos hoje, você tem uma ideia, de 1 para cada 10 brasileiros testados. Isso seria o ideal para que a gente pudesse ter em amostragem a capacidade de fazer as aberturas. Na falta disso, nós estamos, de novo, usando aqueles dois parâmetros, que é a curva e a capacidade instalada. E várias cidades fazendo isso. Então, agora, combinando isso com as questões econômicas. Combinando isso com as questões econômicas, a gente começa a ver que a primeira questão econômica ainda na crise é falar de que quando você vai fazer abertura econômica, primeiro, não existe uma fórmula única, você tem que observar o comportamento da cidade com esses parâmetros que nós falamos, e você tem que observar o setor, que cada setor tem um comportamento distinto. Eu vou dar um exemplo. Tem setores que, se você abrir agora, tem setores que mesmo na crise ainda estão em situação mais favorável. Eu chamo de setores que têm receitas recorrentes. Por exemplo, o setor do seguro. É um setor que já tem carteira, o sujeito vai pagando, ele está preocupado com a inadimplência. Mas a venda nova, ela não influencia tanto nesse processo de arrecadação. Isso é receita recorrente. Tem a receita corrente, quer dizer, contínua, que é o varejo. Você abre, entra e vende todos os dias. E tem a descontínua, construção civil. Você gasta na frente para depois começar a vender e ter. Então, dado a característica de cada setor, você começa a fazer o plano de saída do setor. Porque não adianta. Eu estava fazendo uma live no Rio Grande do Sul, um dia desses, os calçadistas estavam reclamando. Olha, abriram as indústrias calçadistas. Olha, vocês vão ter um problema, porque vocês não vão ter pedido, porque o varejo não abriu ainda. Então, tem que haver uma coordenação da cadeia. Eu vou dar outro exemplo. Eu estava fazendo uma live de Brasília. Aí o presidente da Associação do Restaurante de Brasília disse, professor, o que você acha? Se não abra agora. Porque se você abrir restaurante agora, o que vai acontecer? Veja, você diminuiu os seus custos e está trabalhando com delivery. Não é? Aí você abre o restaurante, aí você assume o custo fixo e não tem fluxo, porque as outras atividades não abriram ainda. Então você tem que esperar. Então não adianta esse afobamento de querer achar que você abre tudo de vez. Não é assim. Você tem que obedecer à cadeia produtiva. Né? E isso é um trabalho que a gente tem feito com as nossas empresas, tem feito observando o setor para que organize isso. Mas as empresas, para fazerem essa travessia, elas precisam fundamentalmente de uma coisa que é crédito. E o governo federal na economia foi prover o crédito para as empresas saírem em pé, do outro lado, preservando os empregos. Esse é o objetivo final. Esse crédito tem funcionado muito bem para empresas, e a experiência nossa, que são as empresas de 300 mil a 10 milhões de faturamento. Mas a gente já disse nesse segundo paper, a gente já tinha chamado a atenção, que você tem que subir essa régua para empresas de 300 milhões de faturamento e empresas de 500 milhões de faturamento. E como é que foi feita essa estruturação, só para a gente entender? Quando vem os bancos... A crise do Brasil não é crise de liquidez. Liquidez existe o recurso. O que ele está é estagnado no banco. Mas por que ele estagnou no banco? Porque na hora que aconteceu a crise, sobe o risco. O que o banco faz? Sobe as taxas de juros. Depois vem a incerteza se a empresa vai sair ou não do outro lado. Ele interrompe a operação. A única forma de você prover fluidez a isso, como é? O governo entra e coloca um fundo garantidor de investimento aqui e diz o seguinte, olha, eu assumo 85% do risco, deixo só 15% por você. Aí você vê que flui. Que é o que ele fez na operação para a folha de pagamento.
A gente tem dito insistentemente para a equipe econômica de que precisa ampliar rapidamente isso e já tem mecanismo para criar, para fazer isso. Os mecanismos já existem. O mecanismo mais fácil é injetar os recursos fiscais nesse fundo garantidor. Eu vou dar um exemplo muito fácil, todo mundo vai entender. Foi exatamente o que garantiu as operações que o Brasil, o BNDES, fez para financiar o Porto de Bariel em Cuba, na Venezuela, que, por sinal, deram calote na gente, a gente já pagou as primeiras parcelas, nós, da população. Ora, se você usou dinheiro para lá, para países externos, você vai usar o mesmo mecanismo para proteger agora as empresas brasileiras e empregos brasileiros. Aí tá bom, não quero usar esse mecanismo. Já está, eu chamo a atenção das empresas, tenho muita atenção essa semana. Por quê? Porque essa semana está em tramitação no Congresso a autorização para o Banco Central, diferentemente do Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, que ele pode fazer intervenção direta na economia, o Banco Central brasileiro não pode. Mas pediu essa autorização ao Senado para fazer duas coisas: comprar carteiras de crédito das empresas, das instituições financeiras, ou seja, ele entra performando o crédito e compra a carteira. Isso dá uma velocidade extraordinária no mercado secundário de crédito. E ele pode fazer isso também. Outra alavancagem é comprando títulos do governo. Não é o governo emitindo títulos da dívida agora, são títulos já existentes, que chama-se, entre aspas, monetização. Você compra os títulos e a moeda e manda o dinheiro. O que significa isso? Que, resumindo, durante essa semana nós vamos ter muita movimentação em dois aspectos. Com a aprovação do Banco Central dar mais fluidez e permitir com que esse tipo de crédito chegue nas empresas maiores. E o segundo é o pacto que está acontecendo para transferências para os estados e municípios, que para a região Nordeste isso é vital, que depende muito da transferência para nós. Isso representa mais ou menos 60%, 70% das receitas. O que significa isso? Foi feito o primeiro tranche de 88 bilhões, mas não foi suficiente. Aí passou aquele projeto na Câmara de mais de 200 bilhões, o governo travou, entrou em negociação e a proposta é que essa semana saia esse resultado de que não será nem os 200 e tanto que eles estão pedindo, nem os 88 que foram mandados, mas vai sair o meio termo aí que vai equilibrar essa situação de estados e municípios. Então nós temos dois movimentos, um para estados e municípios e outro para crédito, que estão sendo, as tratativas estão acontecendo essa semana. Então aí a gente começa a ver o seguinte: o outro movimento, Jaqueline, foi atender a parte vulnerável, os informais e vulneráveis. Aí sim foram R$600 e, por incrível que pareça, nós fizemos uma das maiores operações do mundo de transferência direta de crédito de meio digital, para você ter uma ideia. Aliás, eu tinha até dúvida se esse negócio ia acontecer nessa escala. Eu confesso que quando eu escrevi o primeiro paper, eu chamei a atenção, disse: olha, preste atenção no framework que tem até lá dizendo tem muitos informais não cadastrados. Pois é, a gente está conseguindo fazer isso. Foi a maior operação do mundo. Para você ter uma ideia, é o seguinte: a Caixa Econômica está de parabéns, porque, de fato, você hoje você vê, vai ao alcance de 40 milhões de operações. Da segunda-feira até a quarta-feira da semana que isso foi operacionalizado, o Brasil, a Caixa Econômica fez 20 milhões de operações. O Federal Reserve dos Estados Unidos, que manda o cheque, ele olha o posto de renda do sujeito e diz: esse sujeito entrou na linha de benefício. Ele manda o papel, o cheque para casa dele. Nos Estados Unidos só conseguiram fazer isso na quinta. De segunda a quarta, a gente já tinha feito mais de 20 milhões de operações. Então você percebe o seguinte: quando essas medidas elas se encaixam, você observa que o sistema está. Não existe sinais de ruptura. E quando você compara o que o Brasil está fazendo com o que as economias avançadas estão fazendo, que é para onde a gente deve olhar, teve uma reunião do FMI a semana passada, e o FMI elogiou as medidas brasileiras, são medidas. De novo, não está se dizendo aqui que não existam problemas, mas as estruturas de soluções e as coisas como estão postas, estão bem postas. Precisam de ajustes. E aí, essa parte dos vulneráveis é um legado extraordinário que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, porque pela primeira vez na história do Brasil, entre monarquia e república, nós vimos uma parcela da população, 38 a 40 milhões de pessoas, que nunca pediram nada ao Estado brasileiro, nada. Subsídio, nada. Nem tiveram acesso à educação normal. E resultado, pela primeira vez o Estado está chegando direto a essas pessoas. Pela primeira vez, invisíveis, que você não sabia nem que existia, está entrando para uma base digital.
Isso tem uma mudança extraordinária daquilo que nós vamos ver lá para frente. Mas então você vê que não tem grandes rupturas. Aí eu quero falar agora o segundo bloco. O segundo bloco é o seguinte: como vai ser o comportamento da economia na saída da crise? Isso é muito importante. Tem 3 possibilidades para isso. Uma possibilidade que a gente adota e que eu defendo, só que a gente defendeu isso já no início, depois que o Ministério da Economia se pronunciou, foi exatamente assim como nós colocamos, que é o comportamento em V. Em V, a gente vê um crescimento de 2,4%, já era quase 3% nesse trimestre, descemos, essa conta aqui embaixo já está calculada tanto pelo Banco Central quanto pelo FMI, 5% vai ser a retração, menos 5%, 5% a 5,5%, e depois a gente volta em V. Em V por quê? Porque a gente vai chegar em próximo a zero ou negativo no final desse ano, e o impulso vai ser em 2021. Aí a gente tem capacidade de crescer entre 3% e 4%, dependendo do que a gente faça, que é isso que eu quero falar agora. Da onde que vem esses números? Olha aqui, é muito importante num momento como esse saber selecionar as fontes de informação. Então eu vou dar um conselho aqui. Se você quer colocar... Essas projeções são projeções que são exatamente assim? Não. Mas a possibilidade de acerto é muito maior se você olhar para o lugar certo. O primeiro lugar que você tem que olhar, os bancos centrais. Por quê? Porque tem responsabilidade sobre o número que divulga. Banco Central nenhum do mundo vai sair divulgando um número que não tenha exaustivamente estudo. Significa dizer que pode errar, mas é uma variação em torno daquilo que ele está projetando. Depois você tem que olhar para quê? Para os mecanismos multilaterais, Banco Mundial e FMI. Por quê? De novo, tem responsabilidade sobre as políticas econômicas dos países que estão envolvidos com ele. Depois você tem que olhar para aquelas instituições que são guardiãs de investimento, de grande monta de investimento, são os assets. Dos maiores bancos brasileiros, que foram os 2 que eu usei, do Bradesco e do Itaú. Porque tem responsabilidade sobre aquele volume dinheiro. Porque nesse momento, Jaqueline, o que tem de gente que pega pedaços de informações, junta pedaços de informação, e você há de convir que a coisa mais fácil do mundo é você juntar pedaços de informações para vender o caos, né? Isso é a coisa mais fácil, não precisa muita dificuldade. Você vai ali, pega um pedaço de você está vendo que está formado o caos. É fácil e vende. O que dá trabalho é você ir buscar a informação certa, estruturar e chegar para a tomada de decisão, que é o que a gente tem que fazer. De novo, não significa dizer que é exatamente aquela, mas é muito próximo daquilo. Então você vai ver, o FMI, quando projetou a economia mundial agora, saiu agora recentemente, estará nos gráficos que eu vou mandar para você, estava a 3,3, o mundo crescendo a 3,3, desceu para menos 3,6 e volta para o patamar acima de 3. É um V. É o comportamento da economia mundial. Agora observe. Isso, de novo, o FMI só foi publicar isso uma semana depois que a gente tinha publicado o paper nosso. O governo federal só foi falar isso 10 dias depois que a gente já tinha publicado o paper. Está ipsilito como ali está. De novo, a economia mundial ela estava crescendo a 3,3, mas ela estava desaquecida. Como é que você sabe que uma economia está desaquecida? Quando as taxas de juros estão negativas. E ela não avança, o PIB não cresce. Taxa de juros negativa é assim, o sujeito aceita colocar o dinheiro agora, comprando um título que vai remunerar 10 anos na frente, e ele vai receber menos do que o que ele está colocando agora. Isso é taxa de juros negativa. Você tem uma ideia, a Ásia e a Europa já estavam com taxas de juros negativas, os Estados Unidos taxas de juros muito baixas. E no crescimento que não era proporcional a essas taxas. O Brasil, ao contrário, estava em crescimento e não estava com taxas negativas, mas fazendo taxas muito baixas também, taxas Selic muito baixas. O que é que isso quer dizer? Que se nós agora apresentarmos oportunidades de investimento para quem está com esse estoque de dinheiro fora, sem possibilidade de remunerar esse dinheiro, aliás, se submetendo a colocar esse dinheiro agora para tirar menos no futuro, se nós pudermos apresentar projetos que sejam críveis e viáveis, e o Brasil tem um fato curioso, pelo fato de atrasar fazer as coisas, agora é vantagem para a gente. Isso tudo já deveria ter sido feito no passado, não fizemos. Por exemplo, regulamentar o saneamento, setor de energia, partilha de petróleo, setor de cabotagem, infraestrutura. Esses projetos, Jaqueline, todos estão em curso no Congresso
com aprovações técnicas já feitas. Não estou falando de reforma, não. Estou falando de apenas aprovar o arcabouço regulatório. É rápido. O que significa dizer? Nós temos o mundo em taxa negativa e nós temos projetos atrativos para buscar esse dinheiro. Então, isso é um fator, isso é um dos pilares dos argumentos da equipe econômica. Outro fator... Eu queria dar uma abertura aqui em relação ao que você falou até agora, até porque a partir daqui nós temos 10 minutos para a gente consolidar o seu pensamento, mas eu estou levando em consideração, quando você fala da nossa curva, ser uma curva em V, eu lembro que lá atrás, quando você divulgou, até nós, associados, Fundação, fomos incrédulos, né, em relação a isso. E você teve que responder a muitos questionamentos. E aí eu pergunto o seguinte, como que o empresário que está aqui fora e que às vezes de fato só tem acesso a essa informação, que é a informação muitas vezes manipulada, que não é a informação da fonte segura, que é a informação do quanto pior melhor e por aí afora, como que esse empresário pode se blindar para a questão da retomada? Porque agora nós estamos ao mesmo tempo trabalhando a estratégia na crise e tendo que já trabalhar a estratégia para a transformação, que é a estratégia da retomada. Então, né? Não sei se você vai abordar isso no terceiro momento, mas já quero deixar aqui essa reflexão. Já estou andando nessa direção. Só vou complementar porque eu ver, para agora encaixar com o que a gente deve fazer na empresa. Ok. O V se justifica pelos projetos e oportunidade de investimento e taxas negativas externas, no mercado externo. O V se justifica porque a Selic, você vai ver a projeção da Selic, todas baixas. Significa o dinheiro vai sair de renda fixa de banco para renda variável que é atividade econômica. Já estava assim. Eu tinha uma agenda longa com fundos de private equity que investem nas nossas empresas, são empresas médias. E eu disse o seguinte, um deles perguntou, Gilmar, interrompemos agora, quando será que volta? Eu disse, aguardo mais 2 semanas. Não deu outra. Essa semana eles já estão ligando, os fundos private equity já estão ligando, que eles já querem voltar para selecionar as empresas para fazer o investimento. Porque eles sabem que está no momento da retomada, entendeu, Jaqueline? E o outro motivo não é que só é a taxa Selic mais baixa, é que o Brasil, isso é muito importante, já quantificou essa travessia dessa retração, vai custar para a gente entre 4,5% e 5% do PIB. Já isolamos isso no orçamento emergencial, e agora a gente já sabe como tratar. A equipe econômica acha que paga isso em 1 ano. Mas que não seja em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, não interessa. O mais importante é a gente sair dessa crise e voltar ao equilíbrio fiscal que estava antes. E todas as projeções levam a isso. Então, nós estamos com todos os fatores bem postos. E qual é o último fator que falta para poder alavancar o investimento agora? O investimento das nossas empresas. Porque veja como é. Uma parte vem de fora para os grandes investimentos em infraestrutura. Uma parte sai do mercado nosso, poupança interna, que sai do mercado financeiro e vai para a atividade econômica. E a outra parte que as nossas empresas investem. Aí vem o segundo tranche que a gente já recomendou, não foi por causa da recomendação nossa, mas a gente já tinha falado antes, e a equipe econômica já vem demonstrando isso. As empresas estão tendo o estoque de dívida agora. Esse estoque de dívida precisa entrar o Banco Central, o Fundo Garantidor, para que você tenha taxas de juros mais baixas e prazos mais longos, para que o PMT, a parcela da dívida, do principal e os juros, fique mais baixo, que dê condição dele pagar a dívida e investir, porque precisa desse investimento das nossas empresas. Então, as nossas empresas fazem parte do conjunto de investimentos para a retomada. Aí vem agora o que é que nós deveremos fazer nas nossas empresas. No primeiro momento foi o que nós fizemos. Preservamos o que é de mais caro para a gente sair do outro lado. Qual foi? Captamos necessidade de capital de giro, preservamos a nossa linha de fornecedores, sabendo trabalhar bem os fornecedores e o nosso e as nossas pessoas, o nosso clima organizacional. Não foi assim? Foi isso que foi o grande desafio de fazer na emergência. Agora, eu estou mostrando lá no paper que eu vou mandar para você, se a gente parou, agora de novo, setor por setor. Não é fórmula única para um. É uma compreensão única, mas uma fórmula aplicada para cada um. Agora você saiu da fase que estava só fazendo capital de giro e agora você vai para pontos de equilíbrio. Vai começar a faturar. Esse faturamento, você tem que prestar atenção
que você só pode aquela coisa do restaurante. Isso vai ficar muito fácil entendendo do restaurante. Você quer dizer, abro logo ou abro depois? Você tem que esperar o fluxo acontecer para que o faturamento, já quando você abrir, já chegue no ponto de equilíbrio que seja suficiente para, no primeiro momento, parar de captar o recurso. No segundo momento, você já gera capacidade para poder pagar o estoque da dívida. E no terceiro momento, de investir. Então, são esses passos que nós estamos fazendo com as nossas empresas. A saída das empresas, na hora que desbloqueia, também é um V. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. O varejo, a empresa que melhor preservou, em média, faturamento, preservou 35% do faturamento, ou seja, teve uma queda de 65%. De novo, tem empresas que não tiveram essa queda, aqueles de seguro, aquelas recorrentes. Varejo. Teve outras, eu vou explicar que são mais graves, mas o varejo, 35%, vamos dizer, em regra, né? Porque depende do varejo. Aí nós já fizemos o planejamento, sabendo que começa a abrir, as lojas começam a abrir, então você vai começar a sair de 35, você vai para 55, 65, 75, 100. Isso tudo tem que estar projetado, as estruturas de custo e as estruturas de caixa. É esse o dever de casa agora, para saber em que momento você vai atingindo os pontos de equilíbrio. Cada setor, de novo, um setor. Por exemplo, a gente tem hotéis na nossa carteira. Os hotéis não são IV, são IU. Eles estão aqui parados, pelo menos alguns nossos. Só vão abrir em outubro, já. Por um motivo muito simples, se ele abrir antes, ele abre com prejuízo. Não adianta você abrir uma operação e pagando para operar. Mas por quê? Porque você vai ter ainda que organizar como é que vai ser colocar gente em avião, você vai organizar como é que vai colocar gente em aeroporto. Isso vai levar um tempo para você organizar a cadeia como um todo, para depois você dar fluxo para depois chegar. Então, de novo, o nosso trabalho agora é olhar setor por setor, olhar como a cadeia se comporta. O primeiro trabalho foi captar recursos, que ainda está. A gente ainda está nessa luta, eu sei. Essa semana eu acho que vai dar muito impulso a isso. Esse é o primeiro trabalho, captar recursos para ficar em pé. Segundo momento agora, organizar a retomada. Observando o setor, observando a cadência dos fluxos que vão ocorrendo, para compatibilizar faturamento com ponto de equilíbrio e fluxo de caixa. É isso que nós temos que fazer agora. Em todas. Agora, você tem setores que aparentemente, veja que coisa curiosa, setores que aparentemente o sujeito diz, esse está ganhando dinheiro. O setor, por exemplo, de hospitais. Não, os hospitais estão tendo prejuízo. Porque você tem hospitais de alta complexidade que pararam as operações de alta complexidade, como cirurgias, etc., etc., e está atendendo, por incrível que pareça, a baixa complexidade, que pode se tornar mais grave, mas quando entra, por quê? Porque são medicamentos relativamente simples e o grau de intervenção é mais volumetria do que a complexidade, né? Então, isso para o hospital é um problema. Então, veja, o governo atuou no primeiro tranche na cadeia de aviação e hotelaria para pôr de pé. Depois, na sequência, já chegou a turma de shopping, porque começou a ver que não a pressão. Agora já está chegando a turma de hospital, e é assim. Porque cada setor tem uma pressão distinta. E é isso que a gente tem que ter a capacidade de interpretar e organizar soluções um a um. Isso tudo que eu estou falando não tem nada de teoria. Tudo isso que eu estou falando é o que a gente faz. É o dia a dia nosso. É exatamente o que tem que ser feito e o que está se fazendo nas empresas. Naqueles nossos planos de contingência, nos planos de retomada. Aliás, já que tem até a metodologia já absolutamente pronta para isso, na fundação, para as nossas empresas que a gente dá assistência. Teve metodologia para emergência, tem metodologia para retomada. E esse texto que eu vou mandar para você, porque tudo isso que eu estou falando estão nos gráficos, com as fontes e o texto. Porque eu escrevi um texto de 36 laudas, porque, de novo, o fácil é você juntar informação ruim e vender o caos. O difícil é você pesquisar informação boa que seja suficiente para você tomar decisões mais acertadas. Né? Perfeito. Bom, chegamos aqui aos nossos 10 minutos finais, né? E aí eu acho que a gente pode fazer um fechamento desse momento nosso, dessa conversa que é riquíssima, porque também ela é altamente inquietante. Sem dúvida. Ou seja, nós fomos, de uma certa forma, pegos por um tsunami, né?
Dormimos de um jeito, vamos dizer assim, acordamos de outro. Verdade. Nunca se falou tanto na importância da liquidez de caixa, que o caixa é rei, e assim, nós vamos então para todas as análises macroeconômicas, mas a gente sabe que existe um dever de casa que ele é extremamente relevante, que é no âmbito micro mesmo, Sem dúvida. né? E aí, nesse sentido, a gente precisa entender, por exemplo, e nós temos certamente nessa live pequenas empresas, empresas que estão vivendo o dia, está lá na ponta, sofrendo todas as agruras, né, desse pandemônio dentro dessa pandemia, né? Você falou da questão dos hospitais, dura realidade, mas assim, não está de fato ganhando dinheiro, porque as cirurgias eletivas pararam, então tudo aquilo que de fato era o que gerava o ponto de equilíbrio teve que ser parado. Né? Mas nós temos as empresas menores, né? Você deu o exemplo do restaurante, e temos outras empresas que sofrem todos os dias o ônus, e agora, especificamente aqui em São Luís, aqui no estado, já se fala, por exemplo, num lockdown absoluto, numa questão na realidade, de fechar fronteiras e, de uma certa forma, de nós ficarmos até com um certo isolamento. Enfim, então, assim, nesse momento, né, e eu sei que você não dá receita de bolo, mas você tem conteúdo para orientar, e isso tudo muito bem embasado. E nesse momento, qual seria o recado que você deixaria para a gente, né, como ponto essencial, o elemento essencial dentro disso tudo que você falou, e que assim, bom, a gente precisa fazer algum percurso, e esse percurso passa por aqui, nos próximos 5 a 6 minutos aí. Primeiro, de forma muito objetiva e pragmática, para empresas de 300 mil a 10 milhões de faturamento, deixe-me dizer uma coisa, as estruturas e as aprovações estão todas feitas. O único gargalo chama-se operacional, ou seja, tem um volume muito grande, porque, observe, Jaque, do sistema financeiro, o único banco que é do Estado brasileiro é a Caixa Econômica. O Banco do Brasil é um banco de capital aberto, ele tem limitações. A Caixa Econômica não. O BNDES, BNB, Caixa Econômica. Esses são bancos do Estado brasileiro. Então, esses são os que primeiro operacionalizam as decisões feitas pelo Estado brasileiro, que é o Ministério da Economia. Então, o que eu sugiro a todos os nossos clientes? Vocês primeiro aproximam da Caixa Econômica. Tem um problema muito sério, porque a Caixa Econômica também está responsável por fazer aquela mega operação dos R$ 600, que todo mundo... Eu sou cliente da Caixa, pessoa física, às vezes eu não consigo entrar no aplicativo, porque o site está congestionado. Mas a gente tem que ficar colado com o nosso banco de relacionamento de preferência da Caixa Econômica. Por quê? Porque essas medidas elas já estão ocorrendo em larga escala e elas estão com problema operacional, porque o cara tem que entrar na fila. Então, quanto antes você fizer, melhor. Tanto é que na primeira semana da crise, o que a gente sempre recomendou e a gente continua recomendando? Olha, você tem 4 linhas de crédito que tem que deixar armada, pronta. Se você vai usar ou não, é outra coisa. Uma linha de crédito para capital de giro, ou seja, você capta o dinheiro, paga qualquer conta do contas a pagar. Uma outra linha de crédito que é só para folha. Uma outra linha de crédito que é só para fornecedor. E tem uma outra que chama-se a conta garantida. Você tem que deixar essas 4 operações armadas. E é como a gente tem feito. Arma as 4 e vai gerindo o fluxo de caixa. Você só lança a mão se precisar. Então, de novo, não deixem de ficar. Todos os dias o BNDES e o próprio BNB, chega aí, não chega o BNB? Aqui é Banco do Nordeste. É, o Banco do Nordeste. O BNB, o BNDES, o BNB, todos os dias a gente tem as novas atualizações. Ele publica, inclusive, qual é a operação que está mais sendo feita na sua cidade, a que taxa está sendo feita na sua cidade. Então, tem muitas informações. Não deixe de estar colado no site do BNDES e na operação, principalmente se for de uma Caixa Econômica, mas pode ser outro banco de linha. As empresas de 300 mil a 10 milhões. Isso, ou seja, não tem mais nenhuma movimentação estrutural para ser feita, já estão todas feitas. Agora, das empresas de 300, das empresas de 10 milhões a 300 milhões e depois 500 milhões de faturamento, prestem muita atenção essa semana. Por quê? Porque a equipe econômica está se movimentando parece até que a aprovação vai ser hoje à noite no Senado. Porque aprovado isso, o Banco Central já se movimenta no outro dia, junto com o BNDES, que é para dar fluidez ao empréstimo dessas empresas, porque vai ter que chegar na vertical.
que tem muitos blocos esperando esse tipo de financiamento. Então, isso eu estou dando já um conselho muito objetivo, muito pragmático. Temos que fazer assim, porque isso vai ocorrer. Porque às vezes a pessoa faz o primeiro contato e diz, não deu. Não, não é assim, não deu. Porque toda hora está sendo modificado. A todo momento, porque nós estamos na dinâmica da crise. Então, esse é o primeiro conselho que eu faço. Agora, o segundo que eu faço é o seguinte, tudo isso nós estamos falando da emergência. Mas a gente tem que projetar a saída, como eu disse para você, de setor para setor. E aí, essa projeção leva em consideração agora não só movimentações de caixa, mas as movimentações econômicas. Então, como é que o faturamento vai se comportar? Olha, já tem três coisas, tem mais, mas tem três coisas que nós vamos sair dessa crise muito diferentes para frente. Primeiro, nós vamos sair dessa crise com toda a base dos informais cadastrados digitalmente. Isso é um mercado monumental que começou a aparecer que a gente não sabia. Isso é uma reconfiguração dos mercados. Você sabe o seguinte, eu conduzi o planejamento estratégico do Sebrae Nacional o ano passado, a gente entregou no final do ano passado. Um dos projetos estruturadores era botar uma plataforma que pudesse transitar o microempreendedor nela para poder fazer as suas operações. Muito bom. Esse é um projeto estruturador. Esse projeto estruturador, quando aconteceu a crise, em 4 dias o Magalu fez operar. Colocou para dentro e agora lojas americanas, etc. Ou seja, esse microempreendedor que aprendeu a operar digitalmente por uma plataforma de marketplace, ele não volta mais para a operação normal. Então, preste atenção que é outra coisa. O que é que nós fizemos com a crise? Com a crise nós não inventamos nada, nós antecipamos coisas que a gente já tinha na nossa vida. Como descobrimos que é muito mais barato você transitar informação do que gente. Então, as empresas já saíram conscientes de que tem muitos trabalhos que podem ser remotos, mas cuidado, que nenhum trabalho é 100% remoto, que você precisa socializar as pessoas nas empresas. Então, tem muita demanda das empresas agora, sobretudo empresas de tecnologia. Eu estava dando uma live dessa junto com o Stefanini. O Marco Stefanini é da empresa Stefanini, que é a maior empresa de tecnologia no Brasil. É espetacular. Espetacular. A gente estava conversando exatamente sobre isso. Então, o que acontece? Você agora vai sair dizendo o seguinte, olha, tem parte do meu trabalho que eu posso deixar remoto, mas de vez em quando essa turma precisa vir para cá para socializar, que isso é importante para o processo de integração e criação e geração de conhecimento, mas o ambiente não pode ser mais esse, tem que reconfigurar o ambiente, então tem uma movimentação do que pode ficar lá, que vem para cá e etc. Um redesign de fluxo de trabalho envolvendo a tecnologia. Então, são modificações que gestão de custos, que a gente teve que apertar os custos e a gente vai sair com um custo mais eficiente. Tudo isso, tem mais coisa, estou colocando as principais, são insumos que a gente precisa tratar para a saída. O e-commerce, que as empresas estavam com projeto de e-commerce só para aplicar no final do ano. Em uma semana colocaram o e-commerce para funcionar. É verdade. Bom, olha só, eu sei que a gente poderia virar a noite aqui falando. Eu tenho 1 minuto aqui para fazer o fechamento, os agradecimentos. Dizer que nós ficamos com algumas respostas aqui sem dar nesse momento, mas assim, eu vou falar com o professor Gilmar para ele vir no outro momento conosco, rodando o mês aí, e o governo soltando esses próximos benefícios e projetos, a gente conversar, ter uma conversa tão esclarecedora novamente. Agradeço aqui novamente a Associação Comercial, a Fundação Dom Cabral Parceira, nossa, o professor Gilmar Mendes e a G Mendes Consultoria, né? E, obviamente, a todos vocês que se fizeram presentes, eu e Cláudia do INAED, assim, juntamente com toda a diretoria da Associação Comercial, o presidente Cristiano Barroso, consultor Júlio Anderson. Pessoal, muito obrigada pela participação. Professor Gilmar, carinho absoluto e gratidão eterna, tá bom? Obrigado, querida. Foi um grande prazer, abraço a todos, gente. Beijos fraternos e muita saúde. Abraço. Obrigado.